Meus irmãos, a paz do Senhor, nós vamos ler aqui o texto, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Veja que Deus chama a luz de boa. Quanto às trevas, ele não disse nada, nem que era boa e nem que eram ruins. Porém, as trevas tinham um objetivo. Qual era o objetivo das trevas? O descanso. Adão, se não tivesse o movimento natural das trevas, que é causada pela obstrução do sol, se não houvesse a noite para ele descansar, ele iria extasiar-se ao ponto de ter um problema, não é? Ele teria que, em algum momento, deixar de ver aquilo que ele estava vendo, as maravilhas do Éden, e desta forma descansar. Mas com a queda do homem, nós vamos entender que as trevas passaram a ser usadas para fins não tão nobres, né? O homem passa a usar as trevas para fins malignos, como nós vimos, por exemplo, em Jó, capítulo 24, verso 16, nas trevas minam as casas que de dia assinalaram, não conhecem a luz, porque amanhã para todos eles é como sombra de morte, porque sendo conhecidos, sentem os pavores da sombra da morte. Meus irmãos, o mundo, embora tenha sido feito por Deus e mantido por Deus, ele não é de Deus. Como assim? Quando Jesus é tentado lá no pináculo do templo, Satanás mostra para ele os reinos do mundo e diz assim: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, porque me foi dado e eu dou a quem quero. Como que foi dado a ele? Através da queda da coroa da criação de Deus, que é o homem. A partir do momento que o homem cai, aí sim, você vai ter o problema de que o mundo também cai, né? Então o homem cai e aquilo que o homem administrava também vai cair. Era impossível que o homem bendito, que vivia numa terra bendita, porque combinava, né? O homem era bendito, a terra era bendita, então combinava. Mas o adversário que é maldito os tenta e ele cai, não é? O homem cai. E agora a terra também se torna maldita. Mas por quê? O que a terra tem a ver com isso? Nada. Mas era impossível que o homem maldito vivesse numa terra bendita. Era incondizente. Então, por isso, a terra, a criação também vai cair. E é por isso que Romanos 8 vai dizer o seguinte: toda a criação geme com dores de parto até agora. Ora, se ela está com dores de parto, ela também vai dar à luz. E ela espera na manifestação dos filhos de Deus, porque os filhos de Deus vão ser restaurados ao estado original. Quando os filhos de Deus forem restaurados ao estado original, também as trevas os serão, ou melhor, também a criação os será, não é? Então,
o assunto aqui, o ponto central é porque é das trevas, não é? Elas até no princípio tinham um princípio nobre, que era o descanso, mas com a queda o homem passa a usar as trevas para fazer com que seus meios malignos pudessem ser perpetrados. Hoje nós vivemos um momento assustador no mundo, não é? Qual é o momento? É um momento do crescimento do chamado socialismo ou comunismo no mundo. Por que é assustador? Eu, por exemplo, acompanho muito as Portas Abertas, uma missão internacional que cuida da igreja perseguida, e são dois carrascos que a igreja perseguida tem no mundo. O primeiro é o Islã. O islamismo mata sem piedade. Orem pelos países sem perseguição, onde o povo é islã. E o segundo são os países comunistas ou socialistas. É o novo nome dado hoje ao comunismo, né? Socialista. Mas que tem chegado a extremos radicais, como é o caso da nossa querida Cuba, onde com a implantação do comunismo tivemos a morte de muitos, mas muitos pastores, padres também, freiras, né? Com o crescimento deste movimento social pela América Latina, hoje a América Latina é toda socialista. O último reduto era o Brasil. Ele caiu. E nós vamos ver que esse tipo de movimento, o movimento socialista, ele é um movimento que não tolera a alternância de poderes. Aonde eles chegam, eles perpetuam. É o caso, por exemplo, de Cuba, não é? O companheiro que estava lá, o cidadão que estava lá governando, ficou 50 anos no poder, tendo eleição de 4 em 4 anos. Você acha que ele ganhou todas essas eleições, que o povo não queria alternância de poder? Claro que queria. Mas as eleições, elas são manipuladas. O próprio Estado faz as eleições, o próprio Estado apura, não é? Então, a oposição lá, ela não pode falar nem A. Se ela falar A, quando ela falar B, ela já está presa. Quando ela disser C, ela já morreu. E é comum nesses países onde esses movimentos chegam, a primeira coisa é o desarmamento. Por que se desarma a população? Não é porque amam a vida, não. É porque desarmando a população, você tira a força de reação. Quando houver as mudanças para perpetuarem eles no poder, você vai fazer com que eles não tenham reação. É por isso que eles não querem população armada. Depois, eles criam uma chamada Polícia Nacional. Por quê? É porque as Forças Armadas normalmente não desobedecem. Então, quando eles criam a Polícia Nacional, eles criam uma polícia que está a serviço deles, com pessoas que pensam igual eles, né? É fácil criar? Não, não é. Normalmente, eles trazem elementos das Forças Armadas que pensam como eles,
esses elementos são colocados no poder, ali à frente das Forças Armadas, para desarmar as Forças Armadas. Com o tempo, eles vão desfazendo das Forças Armadas e criando uma força paralela. No México, por exemplo, hoje, você tem a chamada Força Nacional, onde milícias são armadas a favor do governo. Grupos de narcotráfico são armados a favor do governo. Eu ouvi outro dia um relato de uma pessoa dizendo que as padarias lá pagam pedágio, salão de beleza paga pedágio, igreja paga pedágio. E se não pagarem, eles vão lá e queimam, né? E não tem investigação, ninguém vai atrás para saber quem foi que fez. Cada bairro tem a sua milícia, tem o seu ponto de narcotráfico, e são todos a favor do governo, e ai de quem se levantar contra. Então, meu amigo, uma vez instalando, acabou-se. Mas o que isso tem a ver com Bíblia? Tem sim. A Bíblia diz que o homem do pecado, o filho da perdição, ele precisa vir para cumprir a profecia, né? E está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Veja que ao mesmo tempo que ele se opõe a tudo que se chama Deus, ele quer também ser Deus. E é isso que o movimento socialista, na sua raiz, com Nietzsche, com Marx, pregam. Eles pregam que o Estado é o que é o Deus, não é? Então Deus precisa ser tirado de lado e é preciso ser colocado o Estado como Deus. E é por isso que o tema é trevas. As trevas cobrem o mundo, não é isso? E quando Jesus veio, por exemplo, Isaías diz assim: eis que o povo que estava sentado na região e sombra da morte viu uma grande luz. Então os magos foram ver também a estrela que surge no Oriente, né? Quando o Senhor Jesus estava pregando, ele dizia: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora nós temos um movimento anticristão, anti-Bíblia, um movimento que é a favor da antigestação, não é? A favor da liberdade de uso de entorpecentes e tantas outras coisas que vão acontecendo. O Brasil era o último país que ainda não havia caído, caiu agora, né? Nas Américas. Eu não sei se há na América Central algum país, mas a América do Norte hoje toda até os Estados Unidos, a América do Sul também, não é? Então, isso é preciso, viu, meus irmãos? É preciso que venha o filho da perdição, o anticristo 666, e o mundo passará por uma grande aflição até que chegue esse tempo aqui, ó.
E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E aos reinos do mundo. Por quê? Porque a terra havia caído, lembra? Então, esse tempo de trevas também que estamos vendo tem dias contados. A igreja vai ser perseguida, é preciso que ela seja perseguida, né? Ela vai ser martirizada, mas o Senhor Jesus, conforme é afirmado em Atos 3:20, ele diz assim: e envie ele, o Pai vai enviar, envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, haverá a restauração de tudo. A terra vai dar à luz a uma nova terra, melhor, é a mesma terra, porém restaurada, como era no princípio. Por isso é que ela geme com dores de parto. Quem tem dores de parto vai dar à luz, né? O céu é preciso conter a Jesus, ele está ansioso para vir, mas o céu vai contê-lo até o tempo da restauração. Na quinta trombeta vai acontecer isso, ou melhor, na sétima trombeta, viu, irmãos? Tem gente que diz que é na quarta, na quinta, mas é na sétima. Somente na sétima é que nós temos base para dizer que ele vem. E ele vindo, cessa-se o tempo das trevas, o tempo das dores, das aflições, mas até lá haverá muitos ais e está apenas começando. A paz do Senhor, Deus abençoe.